Olá, tudo bem? O programa Cidade Real tem por finalidade levar até você informação com opinião. Até porque do outro lado da tela entendemos que tem vida inteligente. E é preciso você tomar ciência daquelas experiências, sobretudo na administração pública, bem-sucedidas, que passa evidentemente por um momento de desgaste. O eleitor, você que paga toda esta conta, cada vez mais se mostra reticente em participar de um processo de escolha, porque votar é escolher. E desta forma você precisa ter a oportunidade de conhecer determinadas gestões públicas que prezam pelo zelo ao dinheiro público e assim conseguem desempenhar um bom mandato a serviço daquela população. E dessa forma também entendemos que devemos exercer o nosso direito da escolha, direito do voto, para privilegiar os interesses de Nova Friburgo. Precisamos de um plano de governo em detrimento de um plano de poder. É preciso que os administradores sempre priorizem os interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais. E dessa forma, algumas experiências nos chamam a atenção, uma vez que entendo serem a exceção da regra, entre os 5.570 municípios do território nacional. E dessa forma, o programa Cidade Real tem a honra, o privilégio e a satisfação de conversar com um dos líderes dessa gestão no estado do Rio, que tem sobressaído, que tem chamado a atenção, que tem sido motivo, inclusive, de admiração pelos municípios fluminenses. Portanto, é preciso que tenhamos a obrigação e o comprometimento de levar até você informações que têm bom resultado, bom desempenho e que são exercidos com competência e, reitero, com zelo pelo dinheiro público. Vale assistir e conhecer. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Em mais uma edição do programa Cidade Real. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. 25 e 26 de junho. 2 dias incríveis com troca de experiências, conhecimentos e novidades, a fim de fortalecer e aprimorar o setor. Programação completa no site, inscrições gratuitas, vagas limitadas. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. Participe! A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade.
Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, trazendo até você uma edição extremamente diferente, em que teremos a oportunidade de conversar e aprender com um ilustríssimo administrador público que se destaca no estado do Rio pela administração extremamente profícua no município de Maricá. E dessa forma, queremos agradecer, saudar e sentirmos-nos honrados pela deferência de estar conosco o caríssimo prefeito Fabiano Horta. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zuri. Boa tarde, Aline. Para mim, um prazer imenso poder estar aqui com vocês dividindo um pouco as experiências da vida pública. Acho que a gente tem uma tarefa nesse mundo novo, que é ajudar a construir interseções novas da sociedade, de fazer com que as pessoas se reconectem, discutam de fato aquilo que transforma a vida das cidades, dos estados, para que a gente melhore o Brasil. Acho que o Brasil vive um momento de muita turbulência, um momento onde a gente está apequenando os grandes debates nacionais. E nessa disputa eleitoral que se avizinha, eu acho que é um grande momento, uma grande oportunidade da gente, pela cidade, onde a vida acontece, onde as coisas se dão, a gente introduzir de fato aquilo que tem a ver com o interesse público. As redes sociais produziram um mecanismo completamente novo e foram, por vezes, tomadas de uma dimensão de desinformação. Eu acho que programas como o Cidade Real contribuem muito para que a gente tenha aqui a informação múltipla, para que as pessoas formem seu juízo e a gente construa uma massa crítica. E eu estou aí aberto para a gente fazer uma bela conversa. Ótimo, faremos e de imediato, prefeito. Peço que faça uma pequena apresentação do seu histórico, até porque, evidentemente, a sociedade friburguense conhece bastante Maricá, tem inclusive uma ligação bastante estreita com o município, mas também precisamos conhecer quem é Fabiano Horta, qual a sua trajetória, mesmo sendo ainda um agente político relativamente novo, não atingiu o cinquentenário de sua vida, o que me causa certa inveja. Mas, enfim, queremos ouvi-lo acerca da sua trajetória política. Generosidade sua, Zuri, mas deixa eu te dizer. Sim. Eu sou filho da cidade de Maricá, nascido na cidade de Maricá, e ao longo da vida, né, desde a juventude, tive um vínculo muito forte com esse sentimento que acho que o jovem deve carregar de bom, de transformar o mundo. Né? Juventude que tem essa energia vital para a transformação, Aline, é juventude que faz de fato a sociedade mudar, a sociedade avançar. E eu, aos 15 anos, em 89, vivi aquela primeira eleição pós-redemocratização do Brasil da era democrática. Né? A gente teve ali a eleição onde o presidente Lula surgiu no cenário nacional, a gente tinha figuras extraordinárias como o querido Leonel Brizola, uma eleição de um amplo debate, uma eleição que qualificava todo o debate político nacional. E ali eu entendi que todo aquele sentimento, aquele desejo da energia da juventude precisava ser canalizado para a política, porque ela é de fato o lugar onde a vida acontece, onde as relações sociais se dão, onde as conquistas e os direitos se dão. Eu, a partir daí, e eu só precisava regressar um pouquinho,
para me identificar com a clareza que você pediu. Tenho 49 anos, sou médico veterinário por formação, estudei na Universidade Federal Fluminense. Tenho um adjetivo que para mim é fundamental para me definir. Sou botafoguense, daqueles que têm o orgulho de mostrar sempre a historicidade do Botafogo e essa dimensão de devoção aos ídolos nacionais. Como tricolor, quero parabenizá-lo. Há um certo ressentimento curto, mas o futebol tem essa beleza, né? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, honrando o Brasil. E eu entrei para a política muito novo, como eu te disse, aos 15 anos. Comecei a militar no Partido dos Trabalhadores e cumpri minha trajetória até hoje no Partido dos Trabalhadores. Tenho aí algumas dezenas de anos de filiação. Exerci um mandato de vereador num momento histórico para a cidade de Maricá fundamental. Foi um momento onde Maricá um pouco rompeu os ciclos históricos que meio que aprisionavam a cidade da perspectiva do seu desenvolvimento, da sua formação econômica, de uma cidade que era caracterizada como uma cidade absolutamente dormitório. Maricá sombreava-se ali entre Niterói e Rio de Janeiro, fornecendo trabalho para essas cidades e as pessoas voltando para Maricá para dormir. Nesse ano, 2009, a eleição do ex-prefeito Quaquá foi um marco muito fundamental para a mudança do ciclo histórico de Maricá, e eu, nesse ano, me elegi vereador pela cidade. Exerci o mandato, a gente reelegeu o nosso grupo político, à época, com o ex-prefeito Quaquá, e aí surgiu um desafio novo. Eu, no início do segundo mandato de vereador, Maricá, pela primeira vez, elegeu um deputado federal vinculado à cidade. Óbvio que a representação é muito mais ampla, você representa um conjunto de municípios, mas a origem que eu fazia era a origem de ser de Maricá. E aí nós vivemos um período em Brasília, um período também muito turbulento, foi a época do impeachment da ex-presidente Dilma, um momento de muita desconstrução. Eu atuei durante um período entre 15 e 16, junto com o prefeito Eduardo Paz, na Secretaria de Economia Solidária do Rio de Janeiro, importante para a criação de políticas públicas inventivas e que a gente já tinha um legado de Maricá. E aí nasceu a eleição seguinte, em 16, para prefeito. Era uma eleição que sucedia uma gestão de 8 anos, a gente sucedeu e construiu, acho que, uma amplitude no território de Maricá muito consolidada. Acho que um processo de um grupo que tinha projeto, que tinha objetivos, que tinha ciclos a se cumprir, vem se cumprindo, e eu faço hoje o segundo mandato como prefeito de Maricá, tendo sido reeleito na cidade, tive 89% dos votos na minha reeleição, contra outros 4 adversários, de campos opostos, diferentes do ponto de vista ideológico, mas eu acho que a cidade entendeu que ali se consolidava um ciclo importante do desenvolvimento de Maricá. Excelente apresentação. Prefeito, gostaria mais uma vez de lhe dar as boas-vindas aqui à mesa do Cidade Real. O senhor parece um advogado. No bom sentido, tá? No na oratória, né, doutora? No sentido da oratória, Exatamente. do bom debate, né, do contraditório, da beligerância entre o Botafogo e o Fluminense. Boa, tudo doutora, isso boa. aquece o nosso coração. Você sabe que eu acho que essa é uma virtude importante da comunicação, né? A gente precisa, para se comunicar, aprender a adjetivar bem aquilo que a gente fala, porque a gente categoriza para as pessoas o que quer dizer. Exatamente. Então, obrigado aí por esse elogio. É uma honra. Prefeito, o senhor tem trabalhado muito nos últimos anos, mesmo sendo tão jovem, com tantos mandatos, com tanta experiência. Eu queria começar falando de uma coisa que me chamou muita atenção, de uma moeda local chamada mumbuca. O senhor pode explicar para a gente, nós friburguenses, o que seria essa mumbuca? Eu acho que a mumbuca de fato, um dos principais ativos construídos pela inventividade de Maricá nos últimos 10 anos. A moeda social nasce de uma clareza de que era preciso tocar nos mais vulneráveis, construindo a proteção social, a assistência social, as famílias cuja renda é uma variável importante para que elas possam ter uma vida digna, consolidando com isso uma dimensão de regionalizar o fluxo da circulação de riqueza. A moeda social só circula na cidade de Maricá. Ela é uma moeda local, ou seja, ela hoje é operada por uma plataforma de telefone, de smartphone, e todos os beneficiários que recebem a mumbuca fazem suas compras somente nos comércios locais. Para muito além disso, Aline, que eu acho que é a grande virtude da moeda social mumbuca, a gente conseguiu
fazer a expansão da riqueza. E é muito simples, a explicação, Zuri. Quando você aporta R$1 a um beneficiário de Mumbuca, que tem paridade, R$1, um Mumbuca. Quando você aporta R$1, a dona Maria, que é doceira, que mora na periferia de Maricá, que faz doce para vender, ela vai pagar e tem que pagar a conta do seu Joaquim, que vende para ela a forminha do doce. Então ela vai, com esse R$1 recebido do benefício, paga o seu Joaquim. Seu Joaquim paga a dona Estevina, que é costureira da mulher dele, que fez um vestido para a filha. A dona Estevina continua pagando outras pessoas e esse ciclo se expande. Ou seja, o aporte de R$1 feito, ele gera uma circulação, pelos nossos estudos, na casa de 8 a 10 Mumbuca, que significariam 8 a 10 reais circulando. Então isso expande a base de circulação de riqueza e fez, Aline, com toda certeza, cumpriu o seu papel. Primeiro, proteger os vulneráveis socialmente. A renda é uma variável da cidadania. Está lá na Constituição brasileira. É preciso garantir renda para as pessoas. Porque num mundo que cada vez mais se automatiza, num mundo cada vez mais que exclui a força do trabalho humano como uma variável do nosso tempo, é preciso que a gente construa marcos referenciais de renda, protegendo a vida das pessoas. E em Maricá, a gente conseguiu fazer muito isso com o Mumbuca. E qual o grande legado, que eu acho que é intraduzível em palavras, mas só percebido pela vivência. E eu aí convido todo cidadão friburguense, seja pelo um testemunho de algum maricaense, seja pela própria ida a Maricá, é que você vai ver que uma economia periférica surgiu na cidade. Vou traduzir isso. O quintal das pessoas, a garagem das pessoas viraram sacolões. A garagem das pessoas viraram mini-mercados. Viraram oficinas mecânicas. Por quê? Porque a Mumbuca circulando fez com que a economia da vida das pessoas fosse atingida. E isso transformou a cidade numa verdadeira ebulição. Trouxe poder de compra para quem nunca teve poder nenhum, né? É exatamente isso. E aí, quando você faz isso, quando a gente aporta recurso nisso, o que a gente está fazendo é fazer essa circulação crescer, gerar emprego, gerar renda. Milhares de empregos foram gerados a partir de uma política simples. E eu queria dar o meu testemunho a vocês. Assim, a gente começou a implementação da Mumbuca em 2013. Hoje tem um pouco um estigma que Maricá hoje é uma cidade rica pelos royalties. Mas quando Maricá começou a construir tanto a política da renda básica de cidadania, com nossa moeda social Mumbuca, o orçamento, Zuri, de Maricá era, do ponto de vista per capita, ou seja, orçamento dividido pelo número de habitantes, era o menor da região. Perdia para Niterói, perdia para São Gonçalo, perdia para Saquarema, perdia para o conjunto de municípios do seu entorno. Mas a decisão política foi: vamos priorizar, atender os mais vulneráveis e vamos levar esse benefício da circulação da riqueza se fazer no território. Hoje, pra vocês terem uma ideia, a gente tem no comércio local mais de 13 mil máquinas que aceitam Mumbuca na cidade como um todo. E 3.500 de todas as operadoras das grandes redes de crédito e débito do mercado. Ou seja, em Maricá circula a Mumbuca como uma grande virtude social. Só para acrescentar, qual a origem do nome? A origem do nome é um rio que corta a cidade, é um rio que dialoga muito com o simbolismo. As moedas sociais têm que guardar e devem guardar sempre esse sentido de pertencimento. Sem dúvida. Isso é importante. Cidades do nosso entorno, como Niterói, que implementaram a moeda, deram nominação de Araribóia, que é um elemento, uma figura histórica da cidade de Niterói. Saquarema, também nossa vizinha, implementou a Saquá. Outras cidades, como Iguaba, Cabo Frio. Cabo Frio, para vocês terem uma ideia, eu sei que aqui vocês têm uma visitação muito grande a Cabo Frio, lá tem a moeda social Itajuru. Todas feitas a partir do modelo de Maricá, como uma experiência muito positiva. Sem dúvida. Prefeito, eu queria falar sobre uma política pública que me conquistou. Eu fiquei seduzida quando eu li sobre o transporte tarifa zero. Inclusive, vim de vermelho em homenagem aos vermelhinhos. E queria que o senhor apresentasse aos nossos telespectadores o que significa essa política pública tarifa zero, porque, já que a gente está falando de dignidade da pessoa humana, da Constituição da República Federativa de 88 e do poder de compra, o poder de ir e vir, né? Quem tem o poder de ir e vir consegue estudar, consegue
consegue trabalhar e consegue ter lazer. Então, fique à vontade para me explicar. Eu acho que você tocou na questão central, Aline. Tá lá na Constituição Federal o direito ao ir e vir como um valor da cidadania. E aí, do ponto de vista histórico, o Brasil está fazendo esse debate, inclusive, do ponto de vista nacional. A gente tem esse movimento pelo Tarifa Zero Nacional, muito vocalizado no nosso tempo, porque, de fato, há uma falência de modelo, do ponto de vista mercadológico, que não adequa ao interesse público como a grande virtude, a grande variável que deve ser observada. O que Maricá, e qual era a grande sinuca que Maricá estava colocada? A submissão a uma lógica de uma poderosa empresa de ônibus que gerava, do ponto de vista da sua lógica, o afluxo de pessoas de fora de Maricá, de dentro de Maricá para fora de Maricá. Essa era a lógica que regia. E a empresa pública de Maricá, o Vermelhinho, né, a nossa empresa EPT, chama-se Empresa Pública de Transporte, foi criado muito para que a gente rompesse esse ciclo e pudesse ter a circulação das pessoas afetando a cidade como um todo. No início, esse foi um processo que foi gradado, isso eu também acho muito importante dizer, inclusive para a experiência do debate aqui em Nova Friburgo, que o debate de implantação do Tarifa Zero precisa ser gradual. Ele não precisa ser um imperativo absoluto da circulação na cidade como um todo, num primeiro momento. É bom que eixos centrais da cidade, dos grandes fluxos, sejam atingidos pela construção para que a cidade, inclusive, aprenda a construir a sua modelagem de transporte do ponto de vista concreto. Lá em Maricá a gente começou com uma empresa pública, adquirimos 30 ônibus à época. Essa empresa fazia as linhas muito da região litorânea de Maricá, não fazia a linha de um eixo mais metropolitano, próximo com Niterói e São Gonçalo, que é o distrito de Itaipuaçu e Noã. Em 2020 esse ciclo se ampliou e hoje a gente tem mais de 160 ônibus atingindo a cidade como um todo, fazendo com que o direito das pessoas irem e virem seja um direito imperativo. E isso não é menor. E eu queria muito dizer isso para vocês. Porque o testemunho da rua, Zuri, é o testemunho de gente que até hoje diz, olha, Fabiano, eu posso ir, minha tia pôde ir ao médico porque a gente pode fazer o tratamento. Porque do ponto de vista concreto, tem gente que não tem dinheiro para passagem, para ir no tratamento médico. Porque precisa ir todo dia. E não pode ir. E de volta. E de volta. E as pessoas... melhorou a saúde das pessoas, porque deu às pessoas esse direito. Eu me orgulho lá em Maricá de poder dizer que a juventude de Maricá passou a ter o direito de viver todos os ativos culturais da cidade. Ela pela manhã pode ir para a praia, viver a vida, gastar essa energia que o jovem tem, mas à noite ela pode circular pelos diversos distritos, e Maricá é uma cidade muito grande. Pra vocês terem uma ideia, Maricá fisicamente é do tamanho de São Gonçalo e Niterói. Tem 360 quilômetros quadrados, é uma cidade muito horizontal. E a gente, de maneira muito concreta, faz com que a juventude possa se deslocar por esses eixos, faz com que a atividade econômica, Aline, seja uma atividade potencializada. Deixa eu dar um exemplo concreto. A gente sabe que está vivendo um Brasil muito da informalidade. Esse é um Brasil dos nossos dias, um Brasil do empreendedor individual, essa coisa das empresas domiciliares, familiares. E acho que você tem pessoas hoje que antigamente faziam negócio só na sua circunvizinhança. Ou seja, era na rua dela que ela vendia o bolo, era na rua dela que ela entregava o salgado, porque o elemento da passagem inviabilizava deslocamentos, inviabilizava o custo da atividade que ela produzia. Hoje, você tem a cidade inteira podendo falar do ponto de vista comercial uns com os outros. Por quê? Dona Maria, que faz salgadinho, que mora em Noã, ela pode fazer a encomenda dela para o centro da cidade. Entrar num ônibus com a sua mercadoria, levar, fazer a sua entrega, voltar, e tudo isso exponencializa e dinamiza a economia local. Agora, prefeito, nós sabemos que o transporte público é um serviço essencial, assim considerado pela Constituição Federal, tal qual educação, saúde e segurança. Entretanto, o transporte coletivo, de uma forma geral, e que tem a concessão do poder público, das prefeituras, ele passa por um momento extremamente difícil. Aqui mesmo em Nova Friburgo,
nós tivemos um período muito difícil, de muitas contendas, confusões, desacertos, até que a situação se resolveu através de um processo licitatório legítimo que a atual empresa, Friburgo Autônibus, se sagrou vencedora e já presta o seu serviço sob um contrato válido por 10 anos, podendo ser renovado por mais 10 anos. Mas houve um entendimento entre as partes para que isso acontecesse. Tanto é que aqui em Nova Friburgo o modelo tarifário passa a ser por quilometragem rodada, para também permitir a sobrevivência da empresa, que é a segunda maior empregadora privada do nosso município. Como equalizar esses mesmos interesses em Maricá? Com uma tarifa social para a população, que o prefeito muito bem discorreu sobre os benefícios imensos, não tenha dúvida disso, com os interesses de uma empresa que objetiva o lucro lícito. Eu acho que aí é uma questão de decisão política, Zuri. Eu acho que as duas coisas não são conflitantes imperativamente. Não são conflitantes. Não são conflitantes. A gente pode buscar, e Maricá hoje tem uma modelagem, inclusive, que buscou isso. Num primeiro momento, a gente tinha a empresa pública de transporte operando 100% das suas linhas com ônibus próprios. Num segundo momento de expansão, a prefeitura adquiriu o serviço de empresas da região, óbvio, com todo o processo de licitação devido, e hoje a empresa é um misto, onde você tem um percentual de ônibus que são da empresa pública e outros prestadores de serviços. Mas o que eu acho que é o centro, Zuri? Que eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer ela muito profunda no Brasil. Há uma tendência, e eu sou daqueles que entende que a matemática é fria, né? A gestão precisa equalizar o gasto e a receita. Isso é uma premissa de qualquer administrador. O seu João da feira, com aquele lapisinho, ele sabe quanto custa e precisa equalizar. A grande questão no Brasil, eu acho que aí mora um debate muito profícuo, é de que a gente acaba entendendo que a restrição do direito é um valor que tem que se sobrepor sobre a variável do bem-estar e do bem público comum. Ou seja, suprimir direitos virou no Brasil uma rotina aceitável, quando a gente precisa fazer o caminho inverso. O caminho da expansão do direito, de fato, garantindo o bom gasto público, a prioridade pública. O que é mais importante? Uma obra do ponto de vista macro, uma obra como a gente viu no passado, por exemplo, cidades do Norte Fluminense fazendo, é um exemplo de que cidades que tiveram muitas receitas de royalties e construíram imensas obras faraônicas e que não viraram ativos do bem comum. Do ponto de vista público, a finalidade atingida não fez com que a evolução da sociedade se desse. A gente fez uma opção em Maricá muito clara e possível. Eu estou aqui para testemunhar essa possibilidade. E o vermelhinho em Maricá, como carinhosamente aqui a Aline citou, que nossos ônibus são chamados, eles foram criados em 2014. Eu vou reiterar o argumento. Maricá tinha um orçamento per capita por habitante menor que todos os municípios da região. Menor que Nova Friburgo? Menor que Nova Friburgo. Nova Friburgo hoje tem um orçamento, salvo engano meu, na escala da ordem de 1 bilhão. Né? O orçamento de Maricá à época gravitava entre 700 e 750 milhões de reais. E fez a opção para construir uma modelagem nova, cortando despesas de outras áreas, entendendo, e aí esse é o grande debate. A gente tem que entender que construir direitos do ponto de vista público não é a premissa que hoje o mundo do mercado faz. Tem uma turma que entende a dimensão do público com a mesma lógica do privado. Isso é um equívoco. O público não objetiva o lucro. O público objetivo o bem comum. E o bem comum tem custo. E precisa ser pago pelo coletivo redistributivo da sociedade. Certamente. Por isso que acho que o ministro Haddad está fazendo, e a gente vai ter grandes frutos no futuro da reforma tributária brasileira. Por quê? Porque a gente precisa cobrar mais de quem ganha mais, para que a base de arrecadação cresça. O problema brasileiro em suma, em síntese, essa simplicidade. Concentração de riqueza na mão de poucos. Prefeito, posso? Permite, Vossa Excelência? Permitido. Prefeito, já que estamos em Nova Friburgo, eu queria falar sobre um personagem, uma pessoa que o senhor teve na gestão de Maricá, um friburguense,
um friburguense que trabalhou muito tempo num plano de desenvolvimento turístico sustentável, o que em 2024 significa muito, né? Haja vista tudo que a gente tem assistido acontecer no Brasil. E eu queria que o senhor falasse quem foi esse friburguense e contasse da experiência na administração e no projeto Maricá 2030. Eu vou começar a contar pela origem do encontro, tá? Porque eu acho que essa é importante. Esse personagem é o Zé Alexandre, carinhosamente por todos nós em Maricá, tido também como um filho de Maricá, alguém que deu à cidade alguns dos seus últimos anos de maneira muito intensa e muito geradora de muitos frutos para Maricá. Mas eu encontrei num evento, eu estava iniciando a minha gestão, eu encontrei o Zé fazendo um evento em Maricá de shows, era um evento de automóveis, que a Codemar, que é a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, um importante ativo, que acho que é um debate que Friburgo deve fazer também importante, criar sua companhia de desenvolvimento, porque isso ajuda a acelerar processos econômicos e coloca o município no jogo de indução. Mas o Zé, num desses eventos, eu conheci o Zé, e aí o Zé percebeu ali, eu acho que pela sua capacidade, pelo seu feeling e todo o seu conhecimento turístico, o grande diamante que Maricá representava do ponto de vista das suas belezas, da riqueza cultural que carregava, e a gente começou uma proximidade. O Zé é uma figura de uma capacidade de planejamento, de formulação muito grande, é alguém com uma capacidade também muito forte de um elemento de conhecimento de know-hows e das pessoas. Porque não adianta você saber as coisas, conhecer os processos, mas no mundo da relacionalidade você precisa conhecer as pessoas, se dar com as pessoas, e o Zé é alguém extremamente bem relacionado. E ele viveu um ciclo, de fato, que a gente chama do ciclo que Maricá vai viver pós-royalties. A gente tem muita clareza de que a gente está vivendo, e o Estado do Rio também está vivendo, por isso que a crítica aqui precisa ser feita, porque se Maricá tem royalties, se Saquarema hoje tem royalties, o Estado do Rio também tem royalties. Numa proporção extremamente maior que as cidades, extremamente maior. A dimensão do que ele faz com esse royalties. E o Zé nos ajudou muito, primeiro a dinamizar toda a dimensão do turismo em Maricá, perceber que ali mora uma das vocações de matriz econômicas futuras da cidade de Maricá. O royalties vai passar, como passou em Campos, como passou em Macaé, agora tem até um novo ciclo, a gente precisa se apropriar disso com as virtudes que ele carrega, mas o Zé construiu todo um planejamento turístico em Maricá e deu a Maricá uma pujança hoje que Maricá começa, de fato, a colher seus frutos. O royalties passará e a cidade pós-royalties, uma das variáveis que a gente acredita e está apostando que será Maricá dos anos futuros é a variável turística. Isso tem a ver com qualificação profissional, agora, tem a ver com qualificação dos empreendedores locais, as pousadas em Maricá, a partir da relação com o secretário de turismo à época, Zé Alexandre, se dinamizaram em Maricá porque perceberam, primeiro, projeto. A gente às vezes reduz a palavra projeto a um elemento retórico. Todo mundo, todo político, fala, eu tenho um projeto. O que é o projeto? O que é a concretude do projeto? Quais são os objetivos do projeto? Porque projeto pode carregar só a evasividade do desejo do poder, mas pode estar distante, de fato, do interesse público como um fator fundamental. E o Zé é um super construtor de projetos, tem excelentes ideias, tem vivência e ajudou muito, mas muito, Aline. Aqui eu aqui queria, do ponto de vista público, nunca fiz esse agradecimento e acho que estou fazendo na terra natal dele, esse agradecimento ao Zé Alexandre, porque ele é sempre positivo nas suas construções, faz as coisas com planejamento. Eu, no afã de prefeito, estou querendo às vezes atropelar processos e ele me dando... Prefeito virginiano, né? Virginiano, cartesiano. Olha, analisa, reavalia. Coitado olha, analisa, Zé Alexandre. Sofreu, mas é bom. Mas eu acho que aprendeu. Essa multiplicidade dos nossos seres que eu acho que faz o mundo ser mais belo e virtuoso. E o Zé construiu, acho que esse plano da Maricá do futuro, e eu não tenho a menor dúvida, assim, é alguém que tem uma imensa contribuição a dar para a política pública no estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, porque o seu legado construído em Maricá é muito profícuo. Prefeito, eu tenho certeza que nesse momento ele está lhe assistindo de joelhos, agradecendo a sua
Você sabe que a única coisa, Zuri, que eu não consegui conquistar foi o coração do Zé para o Botafogo. Ele tem um filho flamenguista alucinado e ele até virou torcedor de Maracanã. Exatamente. Ele nunca tinha ido ao Maracanã, foi ao Maracanã recentemente. Eu acho que já está até cantando as músicas do Flamengo. Mas a perfeição é inalcançável, prefeito. Eu tenho a mesma opinião. Então, pois bem, depois do intervalo retornaremos nessa conversa extremamente agradável com o médico veterinário, pasmem, mesmo diante da sua eloquência, e prefeito de Maricá, Fabiano Horta, que é que comparece narrando de forma bastante resumida alguns aspectos que tornam Maricá uma cidade a ser admirada, a ter a sua administração seguida. Entretanto, certamente também tem os seus desafios. Aquelas questões que, mesmo dispondo de um orçamento bilionário, ainda precisam ser resolvidas. E é justamente o que trataremos a seguir no próximo bloco. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. 25 e 26 de junho. 2 dias incríveis com troca de experiências, conhecimentos e novidades, a fim de fortalecer e aprimorar o setor. Programação completa no site. Inscrições gratuitas. Vagas limitadas. 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. Participe! A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, trazendo até você uma entrevista que eu entendo ser absolutamente oportuna, porque mostra os resultados de uma boa administração, se bem que
evidentemente, tem os desafios a serem superados, o que tomaríamos conhecimento. Mas, de uma forma assim, bastante pragmática, a Prefeitura de Macaé vem atendendo... Maricá. Ato falha. Uma confusão comum. Ato falho. A Prefeitura de Maricá vem atendendo os anseios da sua população. Não obstante, o atual prefeito, Fabiano Horta, que está conosco, foi reeleito com praticamente 90% dos votos válidos, o que é um atestado de eficiência e bons serviços prestados. Prefeito, Fabiano, eu queria falar de um momento muito importante, talvez o mais importante depois do nascimento, que é quando o jovem entra para a universidade. Para mim, foi o momento mais importante da minha vida. É o que mais marcou. E o senhor tem uma política pública de passaporte universitário. Explica isso para mim, por favor. Aline, essa é talvez uma das políticas públicas de Maricá que mais me alegra, porque você está ali trabalhando com o sonho da vida humana, né? Você está oportunizando as pessoas, os seres humanos e suas potências, a desenvolverem a sua vocação, a perceberem que é possível cursar um nível superior e se desenvolver. O passaporte universitário em Maricá é um grande programa que hoje tem mais de 12 mil estudantes de origem da rede pública local, isso é importante dizer. Ele constrói uma matriz... É pré-requisito. É pré-requisito. Você tem 20% de vagas que são disputadas pelo todo, mas 80% são guardadas para estudantes da rede pública de Maricá que estejam na faixa de renda dos vulneráveis, fazendo com que, claramente, e esse é o grande exemplo, e acho que é a beleza que há nisso, você tem toda uma juventude, filha da classe trabalhadora, filha da dona Joaquina doméstica, mas que tem uma gênia em casa, uma menina com vocação para fazer medicina. E essa menina, por óbvio, pelas circunstâncias econômicas de um país tão desigual como o Brasil, seria dificílimo que ela conseguisse vencer primeiro a barreira da conclusão, às vezes, do ensino médio. A gente sabe o dilema dos jovens brasileiros que tem que tornar pregressa a sua vida no mundo do trabalho pela falta de renda. E essa jovem hoje, filha da dona Joaquina, em Maricá, filha de uma empregada doméstica, ela faz universidade custeada pelo município de Maricá. E ela estuda medicina. A gente tem mais de 150 alunos de medicina na cidade de Maricá. Tem centenas de pedagogos, centenas de dentistas, de historiadores, ou seja, das mais diversas profissões que a vocação da juventude possa ter. Qual o ganho concreto? Eu acho que isso é fundamental, eu dizer para vocês. Primeiro, a gente mudar a vida das pessoas. É o divisor de águas. A pessoa poder fazer uma faculdade, muda a vida toda. Outro dia, Aline, eu encontrei uma menina, estava pela rua, ela veio chorando na minha admiração. E eu fiquei... eu lido mal com emoções, assim, às vezes, o que eu faço? A pessoa está chorando, e eu, o que foi, minha filha? O que foi? E ela só me disse o seguinte: prefeito, eu vim te agradecer. Agradecer o quê? Aí, para com isso. Não, eu fiz passaporte universitário, sou filha de uma pessoa muito simples. E eu vim aqui te entregar o meu cartão, porque eu tenho já um consultório dentário ali aberto, e eu queria que depois você me visitasse. Já estou trabalhando, já estou modificando. Ou seja, você constrói todo um tecido produtivo econômico mais qualificado. Você oportuniza as pessoas. E o que é de fato isso? É você unir o sonho e, ao mesmo tempo, dar o sentido de coletivo, porque isso também fica muito claro no programa. É preciso que as pessoas que recebem uma bolsa dessa do Estado, e aí Estado enquanto município, sim, tenham um compromisso coletivo de prestarem o serviço público, de atenderem as pessoas, de se devotarem nas diversas instâncias, seja de professor, de médico, de nutricionista, ao serviço público como um valor humano. Nem tudo é mercado, e esse recado é muito claro. É preciso que uma dimensão da vida se construa a partir do privatismo. O mercado vai levar essa menina para ser o consultório dela, mas ela também tem, pela cidade, um conjunto de requisitos para que o serviço público, para o bem comum... Ela devolve isso, ela serviço... não devolve o recurso. Sim, devolve essencialmente, Aline, a dimensão da compreensão do projeto, que é um projeto que visa distribuir saberes para que esse saber possa ser partilhado não necessariamente pelo mundo do mercado. Então a função social do trabalho se cumpre. Imperativa. E deixa eu aqui dar o exemplo, porque isso aí tem a ver com o futuro. Né?
Vocês sabem que até para justificar, Zuri, aquilo que eu falei sobre a moeda social, sobre o ônibus tarifa zero, agora sobre o passaporte, eu em 2017, quando assumi a prefeitura, tinha uma missão muito clara. Primeiro, consolidar os programas que já vinham do vermelhinho, da moeda social, criar o passaporte. Mas quando eu sentei na cadeira, eu falei, como é que eu estruturo isso de maneira definitiva para o futuro? Eu sei que a gente está vivendo um ciclo de oportunidade e cidades vivem ciclo de oportunidade. Como é que eu faço com que gerações futuras tenham a garantia da manutenção desses programas? Eu falei, opa, como é que eu vou aprender com o Norte Fluminense? Vamos torrar o dinheiro? Vamos sair a gastança desenfreada? Ou vamos utilizar esse dinheiro em coisas que geram ativos humanos? E aí estão aí as políticas que eu já citei. Mas eu criei um fundo dos royalties do petróleo na cidade de Maricá. Todo mês é aportado um valor que fica desde 2017 guardado. Para quê? Nós precisamos fazer a transição do mundo, da nossa matriz energética. O mundo vai precisar disso. Seria um fundo soberano. Um fundo soberano, exatamente, Zuri. Nós criamos esse fundo soberano em 2017. Esse fundo foi acumulando recursos e hoje ele passa da casa do 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se eu somar com o fundo da educação também criado, a gente já está extrapolando aí os 2 bilhões de reais guardados e eu nunca mexi. É importante dizer isso. O fundo é um entendimento de que as gerações futuras vão ter desafios futuros criados pela cidade do presente. E elas vão precisar de recursos para que possam superar esses desafios. E hoje, a gente tendo criado isso em Maricá, construiu esse exemplo também para fora. Cidades como Niterói, como Saquarema, estão criando, também criaram esse fundo. Niterói também criou na mesma época que Maricá, para mostrar a importância. É aí que eu digo, receita e despesa podem se equalizar, mas você precisa ter planejamento, precisa ter ordem. Prefeito, quais são esses desafios? Desafio da matriz econômica, esse é um desafio muito concreto. Desafio do ponto de vista da construção da infraestrutura local. Maricá, durante 50 anos de concessão da SEDAI, construiu um passivo gigante na questão do saneamento básico na cidade. A cidade, como eu disse a vocês, é muito grande, muito fisicamente grande, muito horizontal, ela é distribuída para o lado, e a gente tem um grande passivo de feitura de rede de esgoto e água na cidade. Eu, em 2021, criei a partir de uma empresa pública que existia de saneamento no município, que já tinha sido criada pelo ex-prefeito Quaquá, eu fui em direção à dimensão que a SEDAI foi permissionada e fui o único município da região metropolitana que chamou para si essa responsabilidade. Ou seja, os demais municípios deixaram com Águas do Rio essa dimensão da feitura das redes de esgoto de avanço. Eu disse, olha, não dá para esperar o tempo do investimento privado, eu não sei quando o interesse público em Maricá precisa estar na nossa mão. E aí criei a Sanemar Ativa e essa empresa hoje está dando um grande salto. Maricá tinha 3%, um absurdo de rede de saneamento, porque a SEDAI, ao longo dos 50 anos que gestou a administração disso no município, não fez. Hoje, a gente está chegando a marcos, passando dos 35% de rede e o avanço futuro, que é um pouco o desafio futuro que a gente tem nessa questão do saneamento. A matriz econômica, eu acho que é o grande outro salto que a gente vai dar, que dar para a cidade, e tem a ver com turismo, que tem a ver com essa indústria do turismo, que é a indústria que mais cresce no mundo, uma indústria limpa, uma indústria que não polui. Friburgo carrega essa vocação como uma inerência da existência da cidade. Friburgo tem todas as qualificadoras para construir isso também, para construir a lapidação daquilo que é riquíssimo, de beleza histórico-cultural rica, e Maricá entende que essa é uma grande variável importante também para nós. Prefeito, falando do turismo, parece uma pauta de luxo falar em turismo, principalmente em Nova Friburgo, pouco se fala em turismo. Então eu queria fazer uma pergunta. O presidente Lula tem olhado com muito carinho pelo estado do Rio de Janeiro, só que infelizmente não temos visto a presença de grandes obras, de grandes investimentos, não só de turismo ou de qualquer outro, em Nova Friburgo. Isso eu digo infelizmente, por quê? Porque eu sou uma friburguense e estamos falando para friburguenses. Como que o senhor explica? Por que o senhor explica isso? E também nós temos a Embratur, que era para estar sendo também conversado mais através dos políticos, sobre políticas públicas. Nós temos toda a beleza, o cenário de parques em Nova Friburgo e
parece que está esquecido. Por favor, prefeito. Eu acho, Aline, eu acho que está vivendo no Brasil um momento de muita reconstrução de processo. Eu acho que o Brasil ficou muito paralisado nos últimos anos do ponto de vista de investimentos em infraestrutura, principalmente do ponto de vista do turismo. Há uma reativação dessa indústria. Eu tenho conversado muito com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e a gente já tem números muito melhores no Brasil hoje, de fluxo crescendo no Brasil, fazendo com que o Brasil volte a buscar aquilo que ele tem por vocação natural. O Brasil recebe muito pouco turista. O turismo é uma atividade econômica absolutamente fundamental para a cidade. Você tocou bem aqui. Como é que Friburgo tem que fazer isso? Interseção, interlocução, capacidade de diálogo com o governo federal. Dinheiro no governo federal tem, mas tem que buscar o projeto. Tem que ir lá, tem que construir, tem que formular, tem que projetar, tem que entender as vocações. Qual a vocação de Friburgo? Numa cidade serrana, com toda essa... Precisamos falar sobre a vocação de Friburgo, né, prefeito? A vocação de Friburgo é uma vocação absolutamente de cidade turística e dessa vocação dessa indústria potente da moda íntima, que é algo fundamental para a economia friburguense, que precisa de fomento, que precisa de aporte de recursos. Estou dizendo isso por quê? Porque em Maricá a gente criou uma coisa chamada Fomenta Maricá, que era ajudar as pequenas empresas, as microempresas e as médias empresas com recursos, financiando a sua evolução, fazendo com que as empresas pudessem ter capital, fazer desse capital investimento produtivo e fazer o alavancamento dessa atividade. Friburgo tem essa vocação. Um parque lindíssimo do ponto de vista de uma cadeia de comércio muito potente. É a capital nacional hoje, tem essa notícia rodando aí. A capital virou a capital nacional da moda íntima. Isso é um valor de agregação fundamental para que vocês tenham aqui. Mas eu acho que falta muito a busca muito concreta para construir projeto. Projeto a gente não faz fazendo mídia em rede social. Projeto a gente não faz construindo lacração em rede social. Não é hashtag que vai trazer o recurso, né, prefeito? O que traz é plano, o que traz é ideia, é planejamento, é composição, é gestão. Eu acho que as cidades do Rio precisam fazer esse debate de novo. O Rio precisa fazer um grande debate de si. Prefeito, nós já estamos começando a caminhar para a reta final. Passou muito rápido, eu tinha lhe avisado nesse sentido, porque a gente vai se empolgando. E eu achei que não, hein? Pois no começo duvidou dessa afirmação. Mas quando a conversa é produtiva, o tempo passa sem que a gente perceba. Mas, na realidade, eu quero lhe ouvir, mesmo que por um breve momento, acerca da motivação que o eleitor tem ou deveria ter para participar do processo. Cada vez mais nós estamos observando que os índices de abstenção têm sido cada vez maiores, juntamente com votos brancos e nulos daqueles que comparecem. De que forma que o eleitor, o cidadão que paga toda esta conta, pode entender que somente através da participação em um processo democrático pode interferir na realidade que vive? Eu acho que o Brasil precisa superar um tempo, Zuri. A gente tem visto aí o Congresso Nacional, o nível de precarização do debate, de banalização do decoro parlamentar. Perfeito. Absolutamente, que não condiz com o Brasil que precisa ser construído, né? Eu acho que é uma grande corrente no Brasil, e eu não vou dar ela como grande, porque ela tem aí seus 15, 20% do eleitorado, que é muito fomentado para destruir esse imaginário da democracia representativa, da democracia liberal. A democracia que afirma, que não se afirma pela construção do voto. Democracia é muito mais amplo. Democracia é um regime de construção dos direitos. E a gente que age na política descredenciando o tempo inteiro por dentro a política, fazendo com que as pessoas desacreditem dos processos políticos como aquilo que dá sentido. Não há outra forma de organizar a sociedade que não seja o mundo democrático. Não há outra forma. Não há outra forma. Ou a gente, como é que o Rio vai fazer? As milícias vão organizar a política no Rio de Janeiro? Elas estão organizando há um tempo, há né? Um tempo. Mas nós vamos permitir que esse avanço não seja ponderado com a racionalidade que é tida a todos nós? É preciso fazer esse debate. É preciso que você pode ter o pensamento conservador. Mas a gente não pode simplificar os debates no Brasil. A gente tem que trazer os marcos econômicos como fundamentais para o bom debate brasileiro.
Vamos discutir economia, pô. É o que toca na vida das pessoas no mundo real. É o que faz o feijão, o arroz, é o que faz a empresa do empresário avançar. Não é... E todos os outros debates são pertinentes, mas eles não são o centro da questão. O Brasil está invertendo suas pautas. Esse é um grande equívoco. E inverte as suas pautas, fazendo com que a negação da política seja uma virtude. Negar a política é um erro. Perfeito. Negar a política é desconstruir o legado histórico de milhares que construíram a democracia no Brasil. Tem gente marcada pelo sangue, pela morte, pela dor até hoje, porque lutaram para que a gente pudesse estar aqui, ó. Aline, você contraditando questões, a gente discutindo questões de maneira livre. E amanhã vem uma pessoa de um pensamento diferente aqui. O contraditório é saudável. Fundamental para que a gente viva. É assim que a gente constrói. Desculpa, vou fazer uma última pergunta. O senhor falou sobre tecnologia e a gente está chegando perto agora do dia 6 de eleição. Lidamos com fake news, agora com as deepfake, que são as produções de vídeo com a boca dos candidatos, das candidatas. Nós temos 2 minutos e eu queria que o senhor nos alertasse como que o senhor vê, como que o senhor enxerga, como o senhor poderia passar o seu recado para a gente tomar cuidado, já que a gente não estuda economia, nem política e muito menos Constituição. Aline, eu escutei uma vez, Uri, uma frase do Emicida que me marcou como síntese muito concreta. Fake news é mentira. É preciso, porque fake news parece que a gente relativiza o conceito de verdade. E a gente precisa quebrar esse ciclo na cabeça das pessoas. Fake news precisa ser entendida como mentira. E mentira é imperativo de negação da verdade. E a gente sabe que está vivendo nas redes sociais um mundo completamente disforme. O que para mim é o segredo? Que as pessoas que estão vivendo fechadas em bolhas tenham a capacidade de querer ouvir fora. Pô, eu leio os artigos de articulistas de direita. Outro dia comprei um livro do André de Lara Rezende, que era um economista que fez o Plano Real, que eu tinha um pensamento econômico completamente distinto do meu. Leio o livro inteiro sobre a questão dos juros no Brasil. E achei aquilo super interessante, porque você precisa escutar fora, precisa se dar a oportunidade de ouvir o outro, precisa entender que o encontro humano constrói o nosso bem humano comum. E o erro do Brasil é achar que o erro de uma parte que tem semeado nas redes, desinformação, fake news, é querer dividir o Brasil. É querer transformar brasileiros em inimigos de brasileiras. É querer fazer com que as pessoas rejeitem o outro como inimigo e não como um adversário político, de diferença, de marcos importantes. Então, o povo tem que ficar aberto a isso, Aline. Eu acho que é buscar essa abertura. Buscar usar a imprensa, que é múltipla nos seus ouvidos, nos seus espaços, como a gente está fazendo aqui, escutando todo mundo, criticando todo mundo e não lacrando. Quando você lacra as pessoas, o que você está querendo fazer é notoriedade de like. Like serve para ego humano vaidoso. O que serve para construir consciência é formação de juízo crítico. Prefeito. Maravilhoso. Prefeito, agradecemos imensamente a sua presença, a sua contribuição para a discussão das questões sociais e também do processo democrático. É muito bom ouvi-lo, mesmo com a sua idade ainda... Eu estou em crise com isso, vocês estão relativizando aí. Reduzida, não chegou o cinquentenário ainda, então o que eu já passei há alguns anos. Mas, sobretudo, pela sua motivação, pela sua inspiração, pelo seu apego à boa administração pública. Realmente foi um momento extremamente importante que nós, friburguenses, saberemos aprender com o seu depoimento, com seus esclarecimentos e, sobretudo, com a sua mensagem de otimismo. Seja muito bem-vindo sempre que possível. Obrigado, Zuri. Obrigado, Aline. Queria agradecer por esse momento, por essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, que eu acho que contribui para a gente fazer o debate das boas ideias, das experiências. Quer dizer que quero estar muito mais presente aqui em Friburgo agora estou finalizando um mandato. O virginiano não consegue sair da sua casinha enquanto está governando ela. Agora, exatamente. Passando isso, eu quero estar frequentando mais Friburgo, essa beleza da Serra, e fazendo aqui um lugar de inspiração para nós. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Assim como você. Queremos também registrar e agradecer a presença de inúmeras autoridades que estão acompanhando o prefeito Fabiano Horta, entre deputados, presidente estadual do partido João Maurício e, evidentemente, José Alexandre Almeida, que foi o grande articulador dessa entrevista, evidentemente prestigiando também o programa Cidade Real. Votar é escolher.
seu voto não tem preços, tem consequência. Cuide-se bem e até a próxima edição.